Que diferença faz se Deus existe? Jean e eu estávamos morando na Bélgica quando a União Soviética e a Cortina de Ferro caíram. Foi uma época incrível para se falar nas universidades em toda a Europa, com aquele evento histórico de proporções que estava mudando o mundo, acontecendo bem diante dos nossos olhos. Em uma viagem para São Petersburgo, a antiga Leningrado, logo após a queda da Cortina de Ferro, eu visitei o famoso cosmólogo russo Andrei Grib. Enquanto passeávamos por um convento, admirando os esplêndidos tesouros do passado da Rússia czarista, eu perguntei para Andrei sobre a maciça procura por Deus na Rússia, logo após a queda do comunismo. E ele disse, bem, com aquele forte sotaque russo: em matemática nós chamamos isso de prova por contradição. Pode-se provar que algo é verdadeiro, mostrando-se que o contrário daquilo é falso. Por 70 anos, tentamos adotar o marxismo ateu neste país e não funcionou. Por isso, todos chegaram à conclusão de que o oposto deve ser verdade. Parte do desafio de fazer os norte-americanos e também os ocidentais em geral pensarem sobre Deus está no fato de que eles se acostumaram tanto com Deus que o tomam como algo certo. Jamais eles pensam em perguntar quais seriam as implicações se Deus não existisse. O resultado disso é a crença de que Deus é irrelevante. Não faz diferença se ele existe ou não. Portanto, antes de compartilhar com as pessoas as evidências em favor da existência de Deus, pode ser que seja preciso primeiro ajudá-los a ver por que isso importa. Do contrário, elas simplesmente nem vão ligar. Ao mostrar a elas as implicações do ateísmo, nós podemos ajudá-las a ver que a questão da existência de Deus significa muito mais do que um mero acréscimo de outro item em nosso repertório. Pelo contrário, é uma questão que se encontra na própria essência do sentido da vida. Logo, diz respeito à essência de cada um de nós. Estamos começando No Canto, um espaço muito especial para bate-papos, para histórias e outras coisas que forem surgindo. Nós estamos recebendo aqui no nosso cantinho, esse espaço de bate-papo, o pastor Celso Martins, que é presidente da Catedral da Família Quadrangular, que antes era chamada de Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Paulo. Pastor, antes de qualquer coisa, muito obrigado por atender o nosso convite e principalmente por aceitar ser o primeiro deste, que vai ser aí um longo roteiro de boas conversas. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jota, muito obrigado de todo o coração. E é essas pessoas que estão nos assistindo também aqui pela primeira vez. É um desafio, viu? Eita, para ser o primeiro, é um desafio. E parando para pensar aqui, lá na frente, daqui a um tempo mais, a gente vai voltar a assistir esse primeiro episódio aqui, vamos dizer assim, para a gente ver o quanto mudou também esse momento aqui da gente ter de conversa, né, com outras pessoas que vão estar aqui. Vai ficar na história. Com certeza vai. E não é à toa que o senhor é o primeiro, viu? Com certeza não é. Com certeza não é. Esse trecho que eu li na abertura do nosso primeiro podcast é do livro Em Guarda, do autor William Lane Craig. Ele já foi best-seller, inclusive, com o livro Apologética Contemporânea. Este livro, o link deste livro, está aqui nos comentários da nossa publicação, assim como uma série de outros livros que são sugeridos aqui pela produção
do nosso programa, que está a cargo da J2R Comunicação. Nós estamos fazendo esse espaço, a J2R colocando em prática, em parceria com o portal Tapejara Agora. Nós estamos no município de Tapejara, para quem não conhece, para quem está vendo pela primeira vez o nosso programa. Nós estamos no município de Tapejara, podemos dizer um cantinho do norte do Rio Grande do Sul, que é extremamente importante para a nossa região e principalmente para o estado. Vale a pena conhecer Tapejara. Ao longo do nosso podcast a gente vai falando bastante sobre este livro e principalmente sobre o município de Tapejara. Pastor Celso Martins, eu quero começar lhe perguntando, fazendo aquela clássica pergunta, né? Como era Celso Martins na infância? Olha, era normal, vamos dizer assim. Uma criança normal. Uma criança normal. A gente sempre tem sonhos, né, Jota? Né? Acredito que os sonhos é algo, eu diria assim, que é o respiro da alma de cada um de nós. Porque se não tiver os sonhos, para que a gente possa ir em busca deles e crescer, uma pessoa que não tem sonho, acredito sim que ela já perdeu uma boa parte da sua vida, viu? Da sua história. Então, quando na infância, como qualquer outra criança, né? Sonhos de viver de uma forma diferente. Tivemos, assim como qualquer família, né, na maioria das vezes, dificuldades, né, quando era criança, né, os pais, família. Mas uma coisa que a gente aprendeu desde a infância e até hoje, então a gente leva isso no coração, que é a palavra de Deus. E isso eu diria assim que mudou a nossa vida, enquanto ainda a gente é criança, né? Eu me lembro muito bem, na minha casa, com meu pai, com minha mãe, a gente teve uma mudança assim, muito drástica, vamos dizer assim, quando eles resolveram aceitar Jesus no coração, quando eles resolveram entregar a sua vida, quando eles resolveram aceitar uma palavra que alguém um dia levou lá. Mas foi uma infância assim normal, aquela criança que muitas vezes fazia aquela pequena bagunça na escola, né? Teve também, né? Teve. Depois foi crescendo, já a gente muito cedo já no trabalho, mas isso edifica, né? Edifica a nossa vida e hoje a gente lembra e agradece muito, né? Pelo ensinamento que a gente teve. Uma infância normal, de gostar do futebol, de gostar do time do coração, toda essa questão toda aí, né? O senhor falou na questão de aceitar Jesus, aceitar Deus, né? A partir dali a sua vida tomou outros rumos. Foi importante, foi fundamental a decisão da família naquele momento da sua vida? Isso eu digo assim, quando tinha lá 10 para 11 anos de idade, né? Uhum. Então a gente lembra muito bem. Por que foi importante? Porque no momento em que a família, né, não tinha esse conhecimento, né? A família que eu digo, né, é os pais que nos dirigem, né, dentro de uma casa, de uma família. Eu fui testemunha, assim, né, de ver muitas desavenças e muitas brigas, muitas vezes, né, com o meu pai e minha mãe, né, um exemplo, né? Aquela situação, às vezes, bem crítica, de irem, muitas vezes, dormir brigados, né? De se trocarem, assim, palavras, né, de agressão, né? Não fisicamente, lembro-me de alguma vez, né? E isso tudo, assim, tu cresce num lar, numa família, assim, de uma forma que tu não sabe qual que vai ser teu futuro, mesmo que tu tenha sonhos. E eu me lembro, assim, que uma tia minha, né, que ela foi alguém usado por Deus naquele momento, que levou um convite um dia para o meu pai e para minha mãe, para estarem lá participando, né, de uma reunião cristã, e que foram, e ali não pararam mais, aí teve todo, né, o processo, né, de conversão e tudo mais. Então ali eu já senti uma diferença, depois que eles já tiveram já com o pé dentro da igreja e aceitaram Jesus no coração, enfim, e levaram a família. E aí já, aquela família que existia ali antes, ali, desavença, briga, palavrão, isso, aquilo, eu já comecei a ver que não tinha mais. Assim, mudou o clima. Começou a mudar. Assim, opa, o negócio é bom, né? A gente começou já a viver algo diferente, sabe? Onde tinha lá a bebida, onde tinha lá o cigarro, que infelizmente, né, que estraga a vida de muitas pessoas, que é o início de tantas outras coisas, já não tinha mais, né? Opa, então
é óbvio que tu vai dar crédito para aquilo e que tu vai sentir assim, opa, é a mudança. Então, na adolescência eu já tive essa oportunidade de ver, ouvir e participar dessa mudança, né? Então, isso é que nos chamou a atenção, é o que a gente carrega até hoje, né? Quer dizer, foi digamos, um seio familiar em que o senhor se encontrou realmente. O senhor percebeu que ali era o local onde o senhor queria estar, naquela convivência com Deus. Até porque, com certeza, até porque assim, a gente conhecendo e vendo uma história que tinha na família, o ambiente, né, que acontecia quase que toda semana, né? E agora já não tinha mais aquele ambiente pesado, e que as coisas começaram a mudar, e na adolescência, e aí não tem assim, ó, tu quer ir junto, né? A gente era criança, né? 11 para 12 anos. Então a gente acaba, não, vamos para lá, vamos junto lá. Uhum. E foi o local onde que, dos 12 anos em diante, junto com meus irmãos e tal, a gente teve prazer até os dias de hoje, né? Porque a gente viu que houve uma mudança na família. Como criança, a gente não participou, a gente pessoalmente, assim, de alguma coisa assim, né? Aquela teimosia de criança lá que quase toda família tem, mas assim no sentido de viver uma vida totalmente fora e errada lá, sabe? Assim, a gente não teve tempo ali até os 12 anos, né? Uhum. Porque uma coisa era muito, muito verdade, né? Que a minha mãe, principalmente ela, né? Que ficava mais tempo com a gente, tinha um ensinamento, sim, tremendo por nós, né? Mesmo não conhecendo, né, o evangelho, não conhecendo a palavra, mas teve, assim, um ensinamento, uma direção na nossa vida que zelou e zela até os dias de hoje. E aí o meu pai, e como é às vezes, né, a figura do pai que fica um pouco menos de tempo com os filhos, mas da mesma forma, depois que se encontrou, levou nós junto. E aquele levar nós juntos foi no início, né, alguma coisa nova, mas logo não foi nada forçado. Né? Não tinha uma obrigação. Não. E a gente teve prazer de estar junto, sabe? Eu juntamente com meus irmãos e toda a minha família, que graças a Deus até hoje, até os dias de hoje, né, depois de anos e anos, né, ainda a gente continua firme no propósito. E aquilo ali nos reacendeu, sabe assim, aquele amor, aquela alegria por Deus, e da gente querer conhecer mais Ele, né? E temos aí hoje, né? Eu fiz questão de trazer esse livro, que inclusive foi um presente que eu recebi há pouco mais de um ano. E esse livro, o autor, ele trata da chamada apologética, que é o quê? É a defesa da fé com convicção. Quer dizer, muitas vezes, muitos defensores, inclusive ele que se declarou ateu até quase a metade da vida, ou seja, não acreditar em Deus, ele começou a perceber que havia uma diferença entre ser ateu, somente ateu, e dizer que não acredita, do que aquelas pessoas que acreditam em Deus com convicção. Só que, ao mesmo tempo, fé não se explica. Fé não se traduz, né? A gente não tem que, de alguma forma, buscar uma tradução para a fé. A fé a gente sente e ponto final. Mas o importante é que há estudiosos. Esse William Lane, ele é um estudioso da fé. E aí o subtítulo do livro, que se chama Em Guarda, o subtítulo do livro diz: Defenda a fé cristã com razão e precisão. No seu caso, quando se é criança em contato com Deus, há uma diferença, há uma visão talvez mais florida, talvez, do que poderia ser Deus? Eu acredito que sim, Jota, porque a criança, a gente sabe assim que ela tem um coração muito puro. Né? Ela tem um coração assim, tanto que tem um texto da Bíblia que fala assim, né, que se nós não tiver o coração como de uma criança, a gente não vai herdar o reino dos céus, né? Ou seja, por que será que a gente tem que ter um coração igual de uma criança? Porque se tu olhar assim, né, hoje a gente tem filhos, né, a gente sabe como é que funciona isso em casa, a gente precisa às vezes dar uma conversada um pouco mais sério com eles, e tu chama atenção aqui e ali, mas daqui a pouquinho eles estão abraçando você de novo. Daqui a pouquinho eles estão ali, já esqueceram daquilo ali. Uhum. É o coração, porque eles entenderam, né, talvez no momento eles ficaram meio chateadinhos e tal, mas daqui a pouco já estão juntos ali. Por isso que a gente tem que ter um coração como uma criança. Por isso que eu digo que quando uma criança, já através dos pais, já conhecem a fé, sabe, já tem aquele momento da sua vida
de desenvolver a fé, elas com certeza serão adultos que vão ter mais capacidade, habilidade de resolver os seus problemas que vão enfrentar. Eu não tenho dúvida disso. Que quanto mais cedo ter a fé, conhecer o dono, né, da vida, da verdade, da palavra, que é Cristo, eu não tenho dúvida que essa criança ela vai se desenvolver muito melhor. Ela vai ter um olhar do mundo Com certeza. Diferenciado. Com certeza. Bom, falando sobre a sua história, que município o senhor nasceu? Ijuí. Ijuí. Ijuí, de Tapejara, que nós estamos aqui, em torno de 240 quilômetros, cidade com 80 mil habitantes, mais ou menos, e tem uma história assim, também muito linda, a terra das etnias diversificadas, né? Opa. Que tem ali, porque chegou-se muitos povos, né? Mas é uma cidade que tem origem também, uma cidade, como é que eu vou te chamar? Alemã, germânica? Povoada por povos indígenas, né? Ah, certo. Povos indígenas, tem esse nome. E uma cidade que a gente se criou ali, muito linda, porém, quando passa os anos, e hoje 15 anos em Tapejara, aqui no nosso município, 15 já. a gente acaba assim que criando um amor, né? Não vou dizer que seja maior, mas eu digo assim que muito forte também. Né? Porque a gente viveu muitas coisas aqui, foi o lugar onde nasceu 2 filhos que nós temos, né? Um casal de filhos, e aí a gente acaba aqui criando aquele convívio, né? Como é que surgiu a possibilidade de morar em Tapejara? Aí a trabalho. Há 15 anos atrás, por um colega, por um amigo, a trabalho, vim, né, para atuar numa empresa, e veja como é que funcionam as coisas, né? Naquele momento, a gente estava lá na nossa cidade, aparentemente assim, acomodados, tranquilo, né? Estava lá no trabalho, na minha formação, e frequentando e contribuindo na igreja, na obra de Deus, né, conforme a gente podia. E naquele tempo ali, né, um amigo meu que estava aqui em Tapejara disse: olha, preciso de você em Tapejara para desenvolver um trabalho lá numa empresa, assim e tal. E aí, só que a gente não estava, a gente já tinha saído em outros lugares, né, no Rio Grande do Sul, a gente já tinha andado por outras cidades, né? Uhum. E ali a gente volta para Ijuí, e aí a gente conversou, né, com a esposa, com a Adri, né, disse: olha, não, vamos permanecer aqui, já compramos nossa casinha, né, e ficamos. Só que quando deu aquele convite, né, disse assim: mas vamos, não vamos? Fica aquela... ficou ali algumas propostas e tal. Vamos conhecer a cidade lá. E aí, nesse negócio de tu conhecer a cidade, tu já sabe, né, que já 50% já está com o pé aqui. E aí viemos, gostamos. Só que, veja só como que as coisas são de Deus. Já tinha já um ano, mais ou menos, aí, se eu não me falha a memória, que a gente estava tentando se programando para a gente ter um filho. Que, no caso, o primeiro filho nosso, que é o Isaac. E ali na nossa cidade, lá em Juí e tudo mais. E não dava certo. A gente já estava começando a se preocupar, né? Ou alguém deve ter algum problema aqui, ou eu, ou ela, né? A gente já estava. E quando foi para a gente vir, né? E que fechou aqui, né, o negócio para a gente vir aqui para Tapejara, na primeira semana, nós já tínhamos vindo de mudança. Na primeira semana, a gente estava arrumando as coisas, né, no apartamento que a gente alugou aqui e tudo mais. E a gente descobre, né, que ela estava grávida. Aí, a gente conversando depois. Se a gente descobrisse isso uma semana antes, lá na nossa cidade... Teria ficado lá. Teria ficado lá. Porque seria tudo, né, uma aventura, tu sair da tua cidade, que tu já tem lá os familiares, já tem a tua casa, para vir num lugar onde seria um trabalho novo, uma cidade nova, não conhecia ninguém, e aí agora com uma criança ali no ventre, né? Então, quando Deus faz as coisas assim, né, é tremendo. E aí depois que estava aqui, não tinha mais como voltar. Aí... E foi bênção, né? Graças a Deus, estamos até hoje. Então, podemos dizer que o senhor é tapejarense de coração. Com certeza. Não tenha dúvida disso. Eita, glória. Mas isso é muito bom, isso é muito bom. O Isaac vai fazer 15 ou já fez? 15 anos. Vai fazer 15. Esse próximo ano, em março. E aí, em algum momento da sua vida, veio também a Thalita. Isso aí, inclusive está aqui, né, nos assistindo aí, né? Tá nos bastidores. Né? E aí veio a Thalitinha também, né? Então, depois de 7 anos, né, que o Isaac tinha, veio a Thalita. A gente pôde, graças a Deus, assim, de uma forma de programar, sabe? De sonhar, de projetar, né? De uma forma organizada, assim, a gente ter os nossos 2 filhos que nós temos hoje.
isso foi muito bom, assim, porque a gente conseguiu 7 anos de casado, veio o Isaac. Então a gente poder aproveitar em casal, né, durante 7 anos. Ah, vocês já estavam casados há 7 Isso aí, anos quando o 7 Isaac anos. veio. Programamos, então, né, graças a Deus deu certo. 7 anos ele. E depois a gente ficou com ele, né, 7 anos também. Né? Olha. Os 7 anos foi por Deus, assim, que a gente estava já tentando também, a Thalitinha aí há algum tempo. Mas no final ali, houve nessa questão ali dos 7 anos, né? E aí assim, poxa, por que 7? E se a gente olhar pela palavra também, o 7 ele tem um significado, né? Eu ia dizer isso. O 7 ele é considerado um número muito O importante. número da Né? perfeição. É um número perfeito. E Deus quis assim, dessa forma, né? E graças a Deus, E a Thalita está com quanto agora? 7 anos, vai fazer 8. O número 7, novamente. 7 anos de novo. E como é que surge a Igreja Quadrangular na sua história? Então, desde da época da infância, lá como a gente contou anteriormente, que os meus pais foram convidados por uma tia minha, para ela vendo nessa situação de que estava a família, faz um convite, eles vão até lá, e era já desde lá então a Igreja Quadrangular. Então a Igreja Quadrangular, assim, ela vem na nossa vida aí, eu então tinha os meus 11 para 12 anos e até hoje, né? Eu não vou dizer quantos anos hoje, mas já faz muitos anos já, né? Já faz. Não, acho que eu não sei se eu diria muitos anos, mas com muita experiência. É verdade. Agora foi bom, né, Jota? E aí, então, a Igreja Quadrangular surge lá e sempre dentro da nossa vida, né? Sempre lá. Em nenhum momento, assim, a gente saiu, assim, ou alguma coisa que aconteceu. E eu digo assim, Jota, que como qualquer instituição, existem problemas, como qualquer família existe, porque todas as famílias têm. Sabe? Não existe uma família que diz, não tenho nada de problema. Não, alguma coisa tem. Seja uma preocupação, seja uma situação que tem que ser resolvido. E a instituição quadrangular, igreja, falando assim, é a mesma forma. Porém, é algo assim que a gente traz para o coração de desenvolver ali um amor também, sabe, pela instituição onde a gente está, de valorizar, de honrar, que foi um lugar onde nos acolheu, que, falando da nossa história, assim, lá de trás, né, dos pais, ouviram a palavra, foram ali pessoas que receberam, né, eles lá na época ali, com os meus irmãos, para ensinar de uma forma assim, como que teria que viver, né, a fé, desenvolver. Então, Deus nos permitiu, a igreja, a instituição onde os meus pais iniciaram e congregaram, e estão até hoje, graças a Deus, né, permitiu nós, depois de um tempo, e isso aí é incrível, porque nesse momento lá de adolescente, né, até se tornar jovem, eu saía da igreja, né, no domingo à noite, e na segunda, durante a semana, eu brincava na área da minha mãe, eu me lembro até hoje, eu colocava lá 3, 4 cadeiras, banquinhos lá, e eu brincava que eu estava sendo pastor ali para aqueles bancos lá, para aquelas cadeiras vazias. Sem pensar o que Deus faria depois, mais tarde. Né? E como é que isso se aprimorou na sua vida? Então já dá para perceber que o senhor desde criança tinha no DNA também pastorear. Acredito que sim. Acredito que sim. Porque era com 16 anos, já me tornei, né? Foi depois fiquei sabendo que um dos mais novos, né, mais jovens, presidente de grupo missionário de jovens, né? Que a nossa igreja tem isso, né? Os departamentos, né? Uhum. E com 16 anos já estava liderando jovens. Então, assim, é óbvio que veio uma maturidade mais rápida também pelos compromissos. Claro. Tanto de trabalho, escolar, enfim, e na igreja. Então, a igreja me ajudou muito a pensar e sonhar e ter convicção daquilo que eu queria. Né? Tanto que a gente chega hoje no tempo que a gente está. Então, veja bem, era até engraçado, sabe? Porque pegava lá um pedaço de madeira, né, no chão, lá fazia de microfone, né, que hoje a gente tem aqui, olha só, né, um microfone, isso aqui é uma benção. É uma benção, com certeza. E fazia com que as pessoas ali que estavam ali, que não tinha, né, mas no meu pensamento tinha ali 4, 5 sentados ouvindo. Com certeza. Então isso é tremendo, porque hoje a gente vê o quão foi agradável e maravilhoso e algo recompensador da gente receber isso de Deus, iniciando com a família,
mas a gente sendo ensinado, sabe, o caminho que devia de andar. E a gente tinha experimentado Uhum. o que era uma vida ruim com a família lá, que a gente tinha sido testemunha, e do que mudou agora a vida da gente. Né? Então, O senhor tem quantos irmãos? 4 irmãos. 4 irmãos. 2 irmãos e 2 irmãs. E eles têm algum vínculo também, digamos assim, com alguma autoridade na igreja também, ou apenas o senhor? Eu tenho meu irmão mais velho, que é o Paulo, né? O pastor Paulo, que mora em Curitiba. Também um pastor auxiliar. E juntamente com outro pastor agora, recentemente assumiu uma obra, né? A igreja, também quadrangular, na praia, no litoral do Paraná também. Né? E os outros irmãos que participam. Né? É só um que está fora do Rio Grande do Sul. Isso, 2, né? Casal. O casal está... O irmão meu mais velho, o Paulo, e a outra, minha irmã mais velha também, a Beatriz. Os 2 moram em Curitiba. E os outros 2 continuam morando na nossa cidade natal. Hein? E aí, depois dessa, digamos, descoberta na sua vida, aí o senhor foi se aprimorar, estudar, enfim, fazer o que é necessário para se tornar um bom pastor. Com certeza. A gente desenvolve, né, na própria igreja, na instituição quadrangular, o ITQ, que é o Instituto Teológico Quadrangular, que é uma teologia, né? Uma teologia interna da igreja, e ali se estuda. São praticamente 2 anos, 2 para 3 anos, várias matérias, né, que é estudada e tal, e ali a gente acaba conhecendo ali como que funciona a igreja em si, a instituição que a gente está pastoreando, conhece, né, o que essa instituição acredita, né, o que acredita na Bíblia, qual que é a fé que acredita, a questão administrativa da igreja, porque existe muito isso também, né, prestação de contas, né. Então a Igreja Quadrangular é uma instituição que, graças a Deus, a gente está hoje, é uma instituição muito séria no Brasil, está em mais de 200 países, porque é uma igreja, a igreja brasileira, ela envia muito missionários para abrir igrejas em outros países. É mesmo? Muito. E investe muito em missões. Então isso a gente precisa dizer aqui. E isso a gente vai se apaixonando por isso, né? Pela obra, pelo trabalho. E os treinamentos, então, nem se fala. Tanto que a gente precisa entender que o lugar onde Deus nos colocou, que Deus nos pôs, e que aquilo que Ele, vamos dizer assim, nos escolheu para fazer, a gente pode levar assim na brincadeira como se fosse qualquer coisa. Então, para a gente não fazer qualquer coisa na obra de Deus, eu acredito muito que a gente precisa estudar, em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e depois a gente precisa buscar assim, pessoas que possam também nos orientar, mentorias, e quanto a isso eu sou apaixonado por isso, sabe? Porque eu imagino e eu vejo que quando a gente lidera uma igreja, como na minha situação pastoreando, essas pessoas elas precisam ver em mim e acreditar qual é o caminho que eu quero levar elas. Porque ninguém segue quem não tem um caminho claro. Né? Ninguém segue. Então, por isso que é um cuidado muito grande de desenvolver isso nas pessoas e com que elas venham entender que elas são capazes também de um dia liderar. Sabe? Esse é o foco. E quando surge na sua vida a possibilidade de abrir, vamos usar esse jargão, essa palavra mais popular, abrir uma igreja com a sua responsabilidade? Teve esse momento que foi aqui em Itapejara, mas teve também momentos lá também, em outros lugares. Né? Eu não sei se tu sabe dessa situação. Né? Essa história eu ainda não conheço, que nós vamos conhecer agora. Isso. Então não foi aqui a primeira igreja, né, no caso, né, que a gente assumiu. Ainda em Juí, solteiro. Muito antes, muito então, de antes, tudo aquilo que a gente já falou, já tinha essa possibilidade. Surge uma oportunidade de assumir uma obra nova, que tinha um missionário que não pôde ficar nessa cidade, e que surgiu, olha, porque na verdade a questão do ITQ, né, que é o Instituto Teológico Quadrangular, eu ainda era de menor quando eu fiz. Eu me lembro ainda que para poder passar na convenção, que existe o Instituto Teológico Quadrangular, e depois se a pessoa vai continuar, ela vai seguir, né, o caminho, né, realmente, né, na obra, na igreja, os degraus, né, do ministério, se ele vai continuar, tem que passar a convenção. E a convenção é para pessoas de maiores. A convenção seria uma espécie de prova, de teste, isso aí. Para saber se o senhor tem condições de a vocação exercer. Mesmo. Uhum. E eu lembro assim, que para participar da convenção,
E eu realizei o curso teológico ainda quando era de menor. Eu acabei lá, antes dos meus 18 anos, e eu tive que ter um documento, que eu me lembro muito bem, uma emancipação dos meus pais no cartório, para mim poder levar e participar da convenção. Eu tinha esquecido esse detalhe. Então faz muito tempo, hein? E aí logo surge a oportunidade de assumir essa obra, esse trabalho, numa cidade chamada Chiapeta. Chiapeta. Rio Grande do Sul. Sim. Cidadezinha pequena, e que foi o primeiro momento, o primeiro contato com as pessoas, assim, sabe? Opa, agora... E o senhor aceitou o desafio, então? Aceitei. E foi até lá. Todo final de semana, dava em torno de 70 quilômetros de Juí, e todo final de semana lá, no sábado, geralmente eu com uma moto daquelas RX, né, barulhenta e cheia de fumaça, eu pegava algum colega da igreja, um jovem, alguém que sempre tinha alguém para ir junto. E nós, se mandava para a tal da cidade de Chiapeta, né? E ali a gente ficava no sábado, dormia na própria igreja, e tinha uma cozinha lá, a gente se acampava lá no sábado para o domingo. Sábado de tarde era o dia de fazer as visitas, né? As visitas, né? As pessoas que estavam afastadas, as pessoas que... E aí à noite era o culto. E aí era uma alegria quando aparecia 10 pessoas, 12, né? E aí às vezes era 4, 5... E é o início de tudo, né? Bom, mas era bem mais do que quando o senhor brincava. Não tinha ninguém. Que não tinha ninguém, né? E ali foi uma experiência, né? Permaneci ali quase um ano. E aí, por motivo, às vezes, da viagem, cheguei a me acidentar uma vez, estava nessas correrias de viagem para lá e para cá. E aí paramos ali. Mas continuei ali auxiliando, né, nos meus pastores, sempre na nossa cidade. E até que depois de idas e vindas, surge Itapejara. Iniciamos aqui, tinha uma igreja quadrangular apenas, que a quadrangular ela tem muito sistema numa cidade, tem mais do que uma. Uhum. Ela é a mesma igreja, porém a administração de uma igreja e de outra quadrangular ela é diferente, um pastor é diferente, enfim. Então aqui na época tinha uma igreja, viemos, auxiliamos, trabalhamos junto, trabalhei muito com jovens. Jovens foi o meu primeiro contato, e tanto aqui em Itapejara também. E logo em seguida, a gente chama de congregação, ou seja, era uma obra num bairro São Paulo, aqui em Itapejara, ligada à única igreja quadrangular que tinha aqui na época no centro de Itapejara. E aí surge a oportunidade de emancipar também essa obra, nesse bairro, São Paulo. E aí eu lembro assim que veio, a gente trabalha com o superintendente, né, da região, e veio um convite do nosso superintendente da época, da região de Passo Fundo, dizendo assim para o meu pastor, né, na qual eu auxiliava ele, o pastor Marcos Fernando, né, um grande homem de Deus aí, né, que eu tenho um carinho muito grande por ele. Veio o convite através dele, né, do superintendente, dizendo assim: olha só, a obra do bairro São Paulo, ela precisa ser emancipada. Eu atendi aquela obra do bairro São Paulo na época lá como obreiro, sabe assim, ligado à primeira igreja. Mas naquela oportunidade veio esse convite, né, vamos dizer assim. E aí veio bem assim: a obra do bairro São Paulo tem que ser emancipada, e a primeira pessoa que está aí para assumir seria quem está lá hoje tocando, né, que é o pastor Celso. Só que se ele não querer, logo aí, daqui uns dias mais, aí eu vou enviar outra pessoa. Porque lá nós queremos que emancipe, né? Veio aquela mensagem, quase que uma pressão e uma convocação. E que teria que ser assim, ó, tipo, naqueles dias. Aí a gente conversa em casa e lidar com pessoas assim, eu amo muito. A gente se apaixona muito. Mas também tem situações em que a gente sofre também. Porque eu digo sempre assim, ó, Jota, pessoas... elas são as pessoas que nos machucam, que nos ferem, mas são as pessoas também que Deus usa para nos abençoar. Então a gente tem que ter essa ciência disso. E aí teve uma época ali que a gente estava, e era bem nessa época, né? Que a gente tinha passado por algumas situações com pessoas e tudo mais. E agora? Assumimos, não assumimos, conversamos em casa, com eu e minha esposa e tal. E eu tinha aquela chama no coração, assim, não tem como deixar passar isso. E eu agradeço muito a Deus pela esposa que Deus me deu. Porque através dela, assim, muitas coisas a gente passou, muitas pelejas, muitas situações de chorar juntos, mas ela sempre esteve ao meu lado, sabe?
Sempre. Então, isso o valorizar alguém assim como minha esposa, vai um beijão para ela aí, né, a pastora Adri, que eu amo tanto e que Deus colocou na minha vida, que me deu 2 filhos abençoados e lindos. Foi alguém assim que esteve ali naquele momento assim, tá, se é isso que tu tem no coração, que tu quer, que tu deseja, eu estou junto. Então isso nos conta muito, sabe? Isso nos faz a gente ficar firme, corajoso e enfrentar o que tem que ser. E aí a gente foi. Né? Foi na época da segunda igreja, que era chamada então, né? Na época, segunda igreja quadrangular, porque foi a segunda que foi fundada, aqui em Tapejara. A gente teve, como era já uma congregação, já existia ali algumas pessoas. Em torno de 20, 25 pessoas ali, já existia. E aí agora, em vez de ser congregação que prestava conta para a primeira igreja, na época, agora ela é independente, né? Agora não presta mais conta ali, presta conta regional, como qualquer outra igreja. E a gente tinha na época ali 20, 25 pessoas. Isso quanto tempo atrás? Há 12 anos. 12 anos. 12 anos atrás. Então agora o compromisso, né, não era mais eu prestar conta para o pastor ali, que eu era auxiliar, e que ele era o pastor. Qualquer situação que dava era com ele. Uhum. Não era comigo. Sim. Agora não. Agora qualquer situação que acontece lá no bairro São Paulo, passou a ser comigo. A responsabilidade aumentando de uma forma tremenda. E aí foi, os primeiros anos, e a gente sonhando, né? Mas sempre, uma das coisas assim, que eu tive no meu coração e até hoje, não é por acaso que Deus me levantou. Não é por acaso que Deus me colocou onde me colocou. E não é por acaso que a gente está onde a gente está. E eu sempre quis isso e estudei e ainda busco, sabe, Jota? É de a gente não ser um pastor ou a gente estar numa igreja que seja alguma coisa mediana. Isso eu sempre tive no meu coração. Aquela coisa na média. Não. Eu tenho certeza, eu tenho algo no meu coração assim que é algo assim para a gente ser além da média. Não é mais do que ninguém, não estou dizendo isso. Sabe? Mas uma situação assim, ó, que a gente não se conformar jamais, porque a gente lida com, não é coisas dessa terra aqui. A gente lida com algo que é eterno. Então isso a gente tem que valorizar muito. Né? E ali foi, desde aquele tempo, ficamos 5 meses, né, no local onde a gente estava na congregação na época, um local muito humilde, muito pequeno. Pois é, eu tenho curiosidade para saber, eu já vi algumas fotos Sim. dessa congregação. Eu tenho curiosidade de saber como é que era esse ambiente, como é que o senhor, qual é a primeira lembrança que o senhor tem daquele ambiente? Que chovia dentro. É? Que chovia dentro. E quando tinha culto que estava para se armando um tempo, a gente precisava assim, poxa, vai chover e vai molhar os irmãos aqui. e aquela coisa assim, de início, né? E eu agradeço a Deus, era uma casa, né, do pastor Ayrton, hoje, né, um grande homem de Deus também, que ainda está na nossa cidade, e que cedeu, né, naquela época, tinha congregação, a gente continuou como igreja, pequeno, cabia ali em torno de 40 pessoas, mais ou menos, então não tinha o que fazer mais do que isso. E aí surge a oportunidade, sim, da gente alugar outro local, da gente sair e que fosse um pouco mais visível. E aí que surge o local onde nós estamos até hoje, né? Já tem 11 anos praticamente que a gente está no mesmo local. Então isso também nos cria uma referência, né? No local onde a gente está. Mas o tempo da congregação foi um tempo de muito aprendizado, né? Sabe assim, ó, onde a gente pôde ver ali o primeiro amor de muitas pessoas vindo, aceitando Jesus, né? E que estavam ali por causa de Cristo mesmo. Uhum. Então, ensinamento, né? Ensinamento muito que a gente leva hoje para a nossa vida toda. O senhor sabe que eu acredito muito naquela frase que fala que a gente pode acreditar nos desígnios de Deus, os caminhos que Ele está colocando à nossa frente. Mas é necessário que a gente haja, que a gente faça alguma coisa, porque as coisas não caem do céu, nada surge, nada brota por acaso. Com certeza. Para que Ele possa interceder, é necessário agir. Eu gosto muito dessa frase, inclusive uma das pessoas que eu ouvi foi justamente do senhor, que é o fato de que a gente precisa colocar em prática os sonhos, as ideias, as coisas que a gente quer colocar justamente para que Deus continue intercedendo por nós. Até porque
a palavra de Deus fala assim, Jota, né? Da onde que surgiu isso? Que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, uma coisa é você chegar aqui e dizer, as pessoas que estão nos assistindo também falar assim, não, eu tenho fé, a minha fé é grande, meu Deus, a minha fé... Mas aí ela se fecha no quarto, ela fica lá deprimida. Sabe? Fica lá, não sai para a vida, não luta. Então, ou seja, e aí falando, né, do livro que você leu aqui, que nas primeiras páginas aqui no início, chama a atenção assim, sobre a fé que ele fala. A fé, a gente descobre que ela tem cara. Ela tem como ver se uma pessoa tem fé ou não? Eu te digo assim que tem. Existe como ver que a pessoa tem fé ou não tem. Num episódio com Jesus, num texto no Evangelho, Jesus estava dentro de uma casa e estava cheio de pessoas, uma multidão. Imagina essa sala aqui, uma multidão apertando Jesus. E um paralítico é levado pelos amigos para que Jesus curasse ele. Sofria já há muito tempo. E os amigos levam ele, é como se fosse numa maca, na sua própria cama, carrega lá 4 amigos, né, um em cada ponta. Chegam na porta dessa casa, veem a multidão e Jesus no meio dessa multidão. Como que a gente vai entrar lá? Para Jesus colocar as mãos e abençoar e curar esse homem? Lembrando que ele estaria numa cama, numa maca, deitado, sendo carregado por 4 pessoas. Quer dizer, como é que vai entrar, por exemplo, numa sala como essa? Não tinha como. Difícil, as pessoas apertando, queriam estar perto de Jesus, todo mundo queria estar perto de Jesus. E aí, o que aconteceu? Eles têm mais uma ideia, os amigos têm uma ideia. Vamos por cima da casa, tiramos algumas telhas, amarramos umas cordas ali na cama, no leito daquele homem, e vamos largar bem no meio onde está Jesus. E fizeram isso. E aí imagina-se, né, o que acontece no momento que eles começam a tirar as primeiras telhas. Que aquele alvoroço todo começa a acontecer ali. Luz ali, né? Quem está aí? E aí tá. Vão colocando lá o paralítico, né, na cama, lá até onde está Jesus, e Jesus para e começa a perceber aquilo. E ele presta atenção naquela cena, ele fica parado. Aí é que eu quero chegar assim, né? Como é que a gente sabe que a fé tem cara? Porque aí Jesus diz, né, o Evangelho, que Jesus, vendo-lhes a fé, eles praticamente eles suavam a fé. Jesus pôde ver neles a fé. Abençoa aquele homem, falou com ele, curou ele, perdoou os pecados daquele homem. Houve a cura. E aquele homem sai carregando a cama dele, né, e a multidão abre, né, para ele sair. Então, esse fato, quando Jesus diz, vendo-lhes a fé deles, curou eles. Curou aquele homem lá paralítico. Sensacional. Então, como é que você pode dizer que não tem, que fé não tem cara? A gente pode ver, como a gente vê hoje, nos dias de hoje, as atitudes das pessoas, diante dos problemas que elas passam, diante de uma circunstância que muitas vezes a gente enfrenta também, de dor, de perda, mas é a fé que nos... Muitas vezes, assim, tu não vai encontrar alguém para te dar uma palavra, vai ter momento que tu vai precisar e tu não vai encontrar. Tu não vai, talvez, ter um livro para você ler, mas o que vai te sustentar vai ser a tua fé. E ainda falando sobre aquela questão de agir, né? De acreditar nos desígnios de Deus e agir, a própria Bíblia tem histórias e relatos justamente sobre essa questão do agir. Inclusive usando essa questão do paralítico. Um paralítico que estaria num tanque, né? Prestes a se atirar num tanque para poder ser curado, mas ele não toma uma atitude, ele não consegue porque não tem ninguém ao seu redor, não tem ninguém que possa lhe ajudar a ir para o tanque para ele poder ser curado. E aí os melhores, aqueles que estavam um pouquinho mais fortes, eles conseguiam se atirar no tanque para poder serem curados. Esse paralítico não tinha amigos que lhe ajudassem e ele não tinha condições de agir. Então, a Bíblia, basta a gente começar a ler para perceber a quantidade de histórias que Deus e que Jesus nos trazem, nos contam há mais de 2000 anos. Só que, veja bem, até nessa própria palavra aí, esse
paralítico, né, que um era esse da maca, né, que os amigos levaram, e essa história aqui era de outro, que sofria 38 anos. 38 anos naquele lugar, todos os dias, eu imagino que levavam ele lá, para ele ficar durante o dia e para ele tentar se jogar naquele tanque lá quando se sacudisse as águas. Acreditava-se que vinha um anjo de tempo em tempo, e que quando esse anjo... Tinha um momento só que ele Isso podia... aí. Acreditava-se que de tempo em tempo, não sabia nem quando, vinha um anjo ali e sacudia as águas. E quando a primeira pessoa que se jogasse naquelas águas sacudidas, era curado. Só que tinha lá um lá que tinha as duas pernas, só que talvez não tinha o braço. Porque lá ele corria lá e se jogava. O paralítico não, ele ficava lá no chão, deitado, e não tinha ninguém para levar ele até lá. Só que veja bem, entra Jesus naquele ambiente onde eles estavam. Jesus estava ali agora. Ele entra naquele ambiente. Tive a oportunidade de estar em Israel, né, alguns anos atrás, e conheci esse local lá. Claro que hoje em ruínas, né? Mas a história, a gente pôde perceber lá como que acontecia lá isso tudo naquele momento, naquele lugar. E quando Jesus entra naquele lugar com os discípulos, não conheciam Jesus ainda. Ainda as pessoas não identificavam ainda ele. E aí quando ele chega diante desse paralítico, Jesus chama ele para uma conversa. Chama para uma conversa e diz, olha, o que tu faz aqui? Por que tu está aqui? Então, eu estou aqui para me ser curado, mas quando eu vou para me entrar na água, vem um outro antes de mim e se joga primeiro. Ele perde a chance. Perde a chance. E Jesus ali, ele desenvolve ali, através da fé daquele homem, cura aquele homem ali, sem ele precisar entrar na água. É isso que é o tremendo. Só que veja bem o ensinamento depois no final. Jesus cura ele, ok, beleza. Só que aquele homem que ele reclamava, que não tinha ninguém para ajudar ele, sabe o que acontece com ele? Ele pega, depois que ele é curado, ele vai embora. Ele não faz por merecer. Ele vai embora e ele podia ter ficado ali talvez para ajudar outras pessoas ali que ele sabia que estavam em necessidade. Então tem essas duas questões aí. Ok, ele usou a fé, ele reconheceu Jesus depois, ok, amém. Mas ele, no sentido que ele poderia ter ali talvez ajudado outras pessoas, né, aquilo que ele não recebeu de ajuda, ele podia ter ajudado ali outras pessoas ali, tá, para desenvolver também a cura, o milagre na vida deles. Essas histórias todas que o senhor aprendeu a interpretar na Bíblia, há momentos em que dá para entender mais rapidamente, isso falando na sua vida propriamente dito. Há situações mais complicadas para entender ou para interpretar quando se lê a Bíblia? Eu acredito muito sim que a gente vai interpretando. Cada dia a gente pode ler o mesmo texto, a mesma história, várias vezes. E a gente vai, todas as vezes, se eu ler esse texto aí do paralítico sendo curado, ler 10 vezes, essas 10 vezes eu acredito que eu vou tirar algo novo daquele texto ali. Porque a Bíblia nos fala assim que o Evangelho, que a palavra de Deus, ela se renova na nossa vida. Então é imensurável, não tem como a gente medir assim, Jota. Ou seja, o conselho que eu dou aqui, que eu posso sugerir, é que quanto mais a gente estiver familiarizado com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, mais a gente vai entender. Então é aquela situação assim. Quanto mais fome a gente tiver, mais a gente vai buscar se alimentar. Então, vamos ter mais fome de Deus e a gente vai ser mais alimentado por Ele. E aí, utilizando essa expressão mais fome de Deus, a segunda igreja quadrangular do bairro São Paulo se transforma em a Catedral da Família Quadrangular. A partir de que momento essa ideia surgiu? Quando que isso se tornou possível? A gente tem, dentro da própria igreja quadrangular, a gente tem alguns outros nomes, né, que é possível usar. Não tiramos, né, jamais perdemos a nossa essência como igreja quadrangular. Mas existe, né, por exemplo, no Brasil aí, a igreja quadrangular, que é a Catedral do Amor, a Catedral da Aliança. Existem vários nomes assim que é possível. E a gente, sendo levado por essa questão assim de família, e que a gente honra muito assim, nesse sentido de ensinar, e que a gente entende que a família é a nossa base de tudo, e junto com na época, né, com a mídia da igreja, né, alguns anos atrás,
a gente definiu aí de nós mudar, tirar o segunda igreja, porque algumas pessoas também se confundiam na época, né? A quadrangular, no bairro São Paulo, hoje nós temos só a nossa igreja quadrangular lá, que é no bairro São Paulo. Então a gente começou a identificar assim, quadrangular do bairro São Paulo. Primeiro foi essa mudança aí. Sim. Aí depois iniciamos com um projeto, né, que nós ainda estamos em projeto de andamento, né, de construir, a gente tem um terreno, a gente deseja, né, temos no coração de construir uma catedral, uma igreja que seja uma igreja que suporte muitas pessoas e que de uma forma assim confortável as famílias que possam chegar lá. Como que a gente quer ser chamado no futuro a nossa igreja? Catedral da Família. Então ali surgiu, então, alguns anos atrás, essa ideia nesse sentido de nós envolver toda a família. E é o que a gente faz hoje já. Não temos ainda a catedral construída, mas a gente já vai familiarizando com as pessoas, que as pessoas venham se acostumando já com essa ideia, e quando nós tiver a catedral, ela vai continuar e com aquele espaço físico que a gente deseja ter para atender todas as famílias. E hoje a gente tem espaço para toda a família já. Eu trabalho para a família, com crianças, com jovens, com os adultos. Então é algo tremendo que Deus nos deu. Foi muito suado a aquisição do terreno na catedral? Hoje eu lembro muitas vezes assim, Jota, e tem aí em torno de 7 anos, se não me foge a memória, que a gente conseguiu já... Mais uma vez o número 7. Incrível, tá? E não é porque a gente escolhe, né? Não acontece. É verdade. Então está na hora de construir a catedral agora. Esse é o momento. E que a gente conseguiu, mais ou menos em torno dos 7 anos, a gente conseguiu findar, ou seja, quitar o terreno. Na época, com 34 parcelas. 34. Uma entrada lá de um valor. E na época a gente tinha o quê? Uma igreja aí com 60, 70, 80 pessoas aí no máximo, né? E aí, pessoal, temos um desafio aí. Comprar um terreno, assim e tal. Vamos lá, pastor, temos junto. Então a gente tem muito isso na igreja, sabe? As pessoas comprometidas com aquilo. E foi difícil. Hoje, olhando, talvez por causa das situações que a gente vai passando, enfrentando, eu não sei se hoje eu faria. Ah, é? Sinceramente. Porque pela questão da dificuldade. Dificuldade, né, que a gente vai enfrentando, vai passando. Porque uma igreja, ela é feita de muitas fases. Muitas fases. Chegar aqui e dizer para você assim que as fases, né, sempre foi fases só boas? Não. Teve fases boas, fases difíceis. Vencemos, tivemos dificuldades, tivemos perdas, que é uma das coisas que a gente precisa reconhecer. É mesmo? Com certeza. Que tipo de perdas? No sentido assim de pessoas, de projetos não aprovados, pessoas que passaram por um tempo, e isso eu entendo perfeitamente hoje, que vai ter pessoas que vão andar com a gente, com você, comigo, por um certo tempo. Uhum. E isso é coisa de Deus também. Sabe? A gente não é dono de ninguém, em primeiro lugar, é isso. Então a gente vai tendo maturidade, entendendo que cada pessoa, Deus, ele tem um tipo de chamado. E a gente precisa ser maduro para isso, entender e compreender. Né? Tá tudo certo, é a vida que segue. Agora, a gente não pode deixar de compreender que a gente tem que ter essa convicção, o porquê que Deus nos chamou. Assim, eu vou me entristecer porque eu perdi isso, perdi aquilo, não foi aprovado aquilo, não conseguimos fazer aquele outro, né? Projetos evangelísticos, projetos sociais, que hoje a gente tem, mas que muitas vezes a gente não conseguiu desenvolver, né? Aí eu vou me fechar agora e não vou fazer mais nada. Não. Eu tenho uma convicção. Se não for naquele tempo ali, Deus, por alguma razão, por algum motivo, Ele quer me ensinar com aquilo ali. Uhum. Então, faz parte. O importante é tentar, de alguma forma, atrair mais pessoas ou atrair mais braços. Eu acho que é muito importante isso. Eu acho que o trabalho de uma igreja, seja ela o tamanho que for, ela precisa de braços, ela precisa de pessoas para andar. Independente, né, do que os projetos vão levando, mas ela precisa de braços. E eu acredito que na igreja do Evangelho Quadrangular existam pessoas, existam braços capazes de fazer,
e principalmente levar a palavra de Deus adiante, né? É o que a gente sempre tratou, Jota, sabe? É bem dessa forma aí, porque as pessoas, elas não podem ser consideradas como um número apenas. Exato. Nós não somos um número. As pessoas que vêm até nós, que elas entram dentro de uma instituição religiosa, numa igreja propriamente, porque alguma dificuldade, alguma situação está acontecendo. É muito difícil da gente ter pessoas que elas venham assim, estou indo para a igreja, estou aceitando Jesus por amor só. Não vou dizer que não exista, acredito que tenha, mas é um percentual muito, muito baixo. Geralmente é por causa que ela está necessitada com alguma coisa, algum problema na família, um problema espiritual, às vezes, né, com médicos, enfim, toda a situação. E então, em primeiro lugar, a gente não pode tratar ninguém como um número. Sabe? Agora, é claro que quando se torna um trabalho voluntário, você tem que ter um cuidado melhor, um jogo de cintura, assim, um equilíbrio e filtrar muitas coisas. Porque senão tu acaba ficando sozinho. Sim. Porque é um trabalho voluntário. Não, mas é para a obra de Deus. Ok. Mas é um trabalho voluntário. Então, o que eu preciso entender assim? O que como igreja, eu posso atrair as pessoas no sentido de oferecer a elas. Mas não oferecer a elas assim, no sentido comercial. Não. Mas no sentido espiritual. E uma das coisas que eu vejo assim, que nós oferecemos e que nós temos que melhorar muito, mas o que tem no nosso coração é a questão do discipulado. Essa palavra do discipulado é o que a gente vai lá para a história lá dos evangelhos lá de Jesus, a gente vê o que ele fez. O que ele fez com os discípulos. Tanto é que chamaram-se discípulos. Sim. E que hoje nós estamos aqui levando essa mensagem, esse evangelho, essa palavra, por causa que teve homens que foram discípulos de Jesus durante 3 anos e meio, mais ou menos, e que o evangelho está vivo até hoje. Exatamente. E que se nós não estiver aqui amanhã, Jota, esse evangelho vai continuar vivo ainda. Entendeu? Por isso que existe uma frase muito propagada que diz: ide e fazei discípulos. Para que a palavra ela se expanda. Não significa aquele ditado popular: quem conta um ponto aumenta um conto. Não, quem conta um conto aumenta um ponto. Ou seja, não é uma interpretação, não é simplesmente propagar uma palavra e a outra pessoa achar que é assim o assado. Não, tudo com embasamento, tudo baseado na Bíblia. E para fazer isso, eu acredito que seja um grande desafio, e eu até expando essa frase: um desafio diário. Porque o trabalhar, o estar junto com pessoas dá trabalho. Isso, a gente precisa pagar um preço e muitas das vezes fazer alguns tipos de renúncias também. Sim. Renunciar. Muitas vezes renúncias dolorosas, às vezes até propriamente, às vezes o tempo com a família. Às vezes aquele momento que você quer ali para estar junto um pouco mais com outras pessoas e tal. Mas só que é o chamado. Então, a gente não pode reclamar, sabe? Eu teve um dia assim, né, algum tempo atrás, alguns anos atrás, que algumas situações assim, cheguei para Deus e tive uma conversa séria com Ele. Né? A gente precisa ter algumas conversas com Deus. Sabe? Na verdade, a oração ela é uma conversa com Deus. Mas numa dessas orações, né, eu tive assim, uma conversa com Deus e falei assim: Senhor, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Porque olha essas pessoas, olha não sei o que e tal. E eu me lembro muito bem assim, né? Porque como é que Deus fala no nosso coração? Deus, ele tem um alento, assim, né? Ele gera uma paz no nosso coração. E ele, às vezes, ele pode falar, de várias formas ele pode falar. Através de uma criança, ele fala através de uma situação que a gente enxerga, às vezes, de alguém que a gente nem conhece, que ele nos mostra, que ele faz a gente prestar atenção naquela situação ali. De várias formas Deus fala. E eu me lembro muito bem que naquela oração, né, que eu gosto, assim, no meu momento com Deus, eu prefiro, em qualquer momento pode ser, mas eu prefiro, eu pessoalmente, bem cedo. Né, bem de manhã, que todo mundo em silêncio ainda, sabe, na casa, que tu possa... Agora, ultimamente, né, eu tenho ido até a igreja, bem cedinho, para ter um momento com Deus. E ali no meu coração, assim, sabe, eu senti, assim, algo que Deus falou, porque veio do meu pensamento isso. Como é que tu sabe que foi Deus? Que gerou paz. Eu até tenho uma pergunta, mas eu queria tanto ouvir a resposta que ele lhe deu, mas eu queria lhe colocar, sem a gente esquecer essa parte, mas eu queria lhe perguntar: como é a voz de Deus? É muito suave.
Como que ela Meu Deus. soa? Como que ela... É muito suave, é muito paciencioso, com paciência com a gente, né? Assim, uma situação que é muito suave, doce, é sem palavra para explicar, assim. Algo que tu quer ficar sempre ali ouvindo mais, ouvindo mais, ouvindo mais. Só que a gente ouve muito mais ele quando a gente se aproxima dele. E para a gente se aproximar, a gente vai ter que fazer algumas escolhas também. Uhum. Sabe? E aí o senhor teve aquela palavra com ele, o senhor chamou e fez algumas perguntas. Era um momento difícil, né? Era um momento difícil. Quantos anos mais ou menos atrás? Uns 4 anos atrás. Hein? É bem recente, então. Recente, uns 4 anos atrás. Eu me lembro que foi assim uma virada de chave, podemos dizer. Porque aí veio aquela voz, né, no meu coração, na minha alma, assim, que eu senti que era ele, sabe? Porque tu sente isso, não tem como confundir com a de Deus. Daí ele me fez uma pergunta. Né? Você está onde você está? Você está obrigado a estar onde você está? Pronto, acabou. Eu disse, não, mas como assim? Não estou obrigado a estar aqui. Eu não estou obrigado a pastorear, eu não estou obrigado a estar no Evangelho, eu não estou obrigado a caminhar nessa missão, não estou obrigado. E aí eu comecei a pensar, foi só isso que ele falou. Você está obrigado onde você está, eu te obriguei a você estar onde você está. Porque, assim, no sentido que eu estava ali, meio que murmurando, reclamando da situação. E aí eu disse, poxa, e é uma das coisas, Jota, ninguém é obrigado a estar onde está. É o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Lá atrás, lá nos meus 12 anos, lá, vamos lembrar lá atrás, quando eu estava lá com as cadeiras vazias, ainda em casa, lá fazendo culto, e que aquilo já acendia no meu coração, que um dia talvez eu estaria onde eu estou hoje. Mas chegou um momento que eu decidi estar. Eu disse sim. Alguém disse, tu quer fazer isso? Foi uma escolha. Uma escolha. Então, quando a gente escolhe isso, por mais que seja uma missão, ou algo que Deus te colocou para te fazer, você escolheu. E quando a gente escolheu estar, no meu caso, então por que eu estou reclamando? Eu escolhi lidar com pessoas, eu escolhi trabalhar com pessoas, eu escolhi pastorear pessoas. Sabe? Então, peraí, vai ter o ônus, né? Tem o bônus, mas tem o ônus também das coisas. Com certeza. E dali em diante, me abro, quando a gente conversa, a gente precisa conversar com pessoas e expor, às vezes, os problemas, dificuldades, mas não no sentido assim, nem no âmbito de reclamar. Aprendi a dizer, não tenho por que eu fazer isso. A partir dali, o senhor acabou aprendendo mais uma lição. E, olha, dolorosa. É. É um puxado de orelha. Eu imagino. Agora, pastor, o senhor falava sobre a doação de cada um em prol da palavra, em prol dos projetos da igreja. A igreja, a Catedral da Família Quadrangular, tem muitos projetos em prática, em andamento. Não são apenas os cultos em determinados horários e dias, mas também projetos. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre alguns deles. Vou ser bem sucinto aqui, senão a gente vai ficar muito tempo falando dos projetos, porque realmente também... Mas a ideia é essa, é fazer aqui umas 5 horas de conversa. Tá bom. Porque os projetos sociais, né? E não só sociais, mas também evangelísticos que a gente realiza, é algo também que... E isso não vem assim, eu inventei, não. Geralmente, eu quero contar aqui o segredo, sabe? Por favor. Sempre teve alguém que fez. E eu fui lá, busquei conhecimento, conversei com essa pessoa, porque a gente precisa ter essa questão assim, de ter humildade no coração, de a gente perguntar aquilo que a gente não sabe. A gente precisa disso. É necessário fazer perguntas. Importante. Tô ouvindo aqui hoje, né? Você é muito perito em fazer pergunta. Né? Muito obrigado. Entendeu? E aí, os projetos evangelísticos, né, que realizamos já, desde o início da igreja, e ainda que a gente realiza, sempre alguém realizou e que a gente adaptou para a nossa realidade aqui. Né? E hoje, teve um projeto que eu me lembro muito bem, que foi assim, um dos projetos, né, que eu me recordo, que foi de tantos, mas um que me chamou a atenção e que eu gostei tanto e que a gente quer repetir novamente, é o projeto dos balões. Os projetos dos balões em formato de coração. Um balão vermelho em formato de coração. No meio da pandemia,
a gente se reuniu com a liderança, com as células que a gente trabalha, que as células também é um projeto de evangelização. Pois é, eu acredito que a gente vai precisar fazer um programa específico sobre células. Porque a Igreja Quadrangular trabalha com essa questão de células. E, para quem não sabe, muitas vezes acaba até ficando um pouco difícil de entender, mas é extremamente simples e de uma efetividade, né, de um resultado tão positivo que a gente vai precisar de um programa só para isso. Eu também acho. Então, vamos marcar aqui um novo encontro para falar especificamente sobre célula. E a gente está até pensando em fazer algumas coisas relacionadas às células. Se você tem curiosidade, se você tem até quer saber mais sobre células, fique ligado aqui no nosso programa, enfim, na nossa produção aqui toda, porque a gente vai falar e vai mostrar como uma célula funciona. E eu vou lhe dizer, vai te dar vontade de participar também. Na prática, viu? A gente pode fazer esse desafio aí, na prática. Na prática, com certeza. É isso aí. A gente tem que pensar e botar em prática. E, bom, o senhor fala então sobre célula e o projeto que o senhor ficou com vontade, inclusive, de repetir é a questão dos balões. Como é que era a ideia? Era transmitir um pouco de afago, digamos assim, de carinho. Isso, de amor, né? Para as pessoas durante a pandemia. Durante aquele momento que estava passando, que todos nós enfrentamos. E com uma mensagem. Sempre o objetivo é uma mensagem. Uhum. E esses balões, a gente fomos em torno de 10 horas da noite, se não me foge a memória. Aí a gente foi à noite? À noite. A gente foi para a igreja, uma equipe aí com em torno de umas 50 pessoas. E a gente encheu ali 3.000 balões. 3.000 balões em formato de coração vermelho. Escrevemos uma mensagem. A gente grudou uma mensagem junto aos balões ali. E por volta da meia-noite, 1h, mais ou menos esse horário, a gente saiu com a equipe de 50 pessoas aí em torno disso. Os balões da madrugada. Os balões nos carros. Uma pessoa que conseguiu ali um caminhão ali, colocamos todos os balões dentro e viemos para o centro da cidade, né, em algumas ruas principais, na praça, e a gente encheu de balões, a gente colou os balões, a gente colocou os balões, né, nos canteiros da avenida e assim por diante. Resumindo, resultado, amanheceu o dia no sábado, era uma sexta para o sábado, amanheceu o sábado, começou a clarear o dia, e aqueles balões vermelhos que chamaram a atenção do município inteiro. E então, até então não se sabia quem tinha colocado ali. E aí, claro, né, bastante registros, né, no Facebook de várias pessoas parabenizando e tal. Aí, quando pega o balão, assim, né, tinha uma mensagem. E ali a gente estava se identificando, né, quem éramos nós. Ali tinha identificação. Isso. Então, se chamou atenção e um momento, né, de dificuldade, que as pessoas não podiam nem se abraçar, que não podia ter, muitas vezes, uma conversa próxima, como a gente está aqui hoje, e que foi muito importante, sabe? E que nos deu resultados de pessoas, né, ligando, conversando, e é esse o objetivo, né? Levar uma palavra, né, para as pessoas sem olhar quem. E falando nos demais projetos, nós temos, por exemplo, o projeto Semear, que é um embrião que foi colocado em prática e que está rendendo frutos, inclusive. Isso aí, que sempre tinha uma dificuldade, assim, Jota, né, na questão social da igreja. Uhum. E que a gente sabe o que eu penso sobre isso, tá? Sobre a questão social de uma instituição, igreja principalmente. Tem ali uma pessoa que ela está necessidade de um alimento, de um calçado, de uma roupa, ou alguma coisa física, falando assim, né? Uhum. Material. E aí ela chega assim na igreja e ela conta a sua história. Assim, olha, eu estou com necessidade disso, está faltando aquilo. Aí, como pastor, né, eu sempre tive essa crítica aí. É um momento que uma pessoa em necessidade, eu até posso orar por ela. Eu posso colocar a mão sobre ela, assim, orar, deixa eu orar por você. Mas só que não vai resolver essa oração naquele momento ali, que ela está precisando de um alimento. Uhum. O que ela está precisando ali? Eu acho que, não é que eu acho, eu tenho certeza, a oração ela é a porta que abre, ela é uma porta que abre muitas áreas da nossa vida. Né? A gente buscar em Deus em oração. Né? Surgir também uma outra oportunidade, a gente ter algo só sobre oração a gente falar. Com certeza, com certeza. Porque, só que essa pessoa está necessitada, ela agora precisa de um alimento. Ela
Ela está com o filho dela, talvez, lá, Uhum. precisando de um alimento, não tem o que comer. A necessidade imediata. Imediato. E a igreja sempre teve essa dificuldade, a igreja como um todo, que eu digo. Ah, não, vamos orar por você, você vai encontrar um trabalho, vai abrir as portas. Não, peraí. Ela precisa de alguém que vá, ou que conheça alguém, ou que ligue para alguém, ou que tal, que arrume um emprego para ela. Uhum. Sabe? Que ajude ela nesse momento. Então, como igreja, na Projeto Social, é isso que foi a ideia, né, na época que surgiu o Semear, e que foram pessoas importantíssimas que nos ajudaram a criação desse projeto, e que algumas delas não estão mais com a gente, mas que foram fundamentais, né, que foram muito, muito especiais naquele momento. Uhum. E que o pontapé inicial foi dado. Ou seja, agora não é apenas a oração que nós temos, mas a gente pode oferecer um alimento, né, muitas vezes na dificuldade ali, mas a gente corre atrás daqui, dali. Sim. Então o projeto Semear ele surgiu assim, uma demanda na garagem de algumas pessoas, né, arrecadando alimento, roupa e entregando para as pessoas necessitadas. E hoje, como é que está o projeto social Semear hoje? Legalizado, com um estatuto legalizado, com uma diretoria abençoada, né? Não faz parte assim, propriamente da igreja quadrangular, mas tem um braço da igreja lá, que são pessoas Sim. ligadas à igreja que estão lá cuidando. Sem dúvida. Né? E através desse projeto que iniciou lá com roupas, com calçados, com doações e tal, hoje a gente tem um projeto que está sendo desenvolvido com jovens e adolescentes, através do esporte, e agora, recentemente, esse ano, 2023, a gente entrou também com as jovens, né, as meninas, também com a cultura, né? Cultura que é a dança, com uma parceria com uma escola aqui, a escola HIT aqui da cidade, né? Um abraço aqui para as professoras lá, né? As professoras que estão lá sempre inseridas lá nesse projeto, né? A Kelly, as professoras lá, enfim, toda a equipe, e que a gente tem esse sonho agora de colocar esse projeto, né? Ampliar ele para mais crianças ainda que possam estar tendo esse acesso totalmente gratuito. Então temos o braço, digamos assim, que arrecada doações. Não é apenas uma espécie de brechó solidário, é muito mais do que isso. Quer dizer, digamos, quase que apagar um incêndio imediato enquanto a pessoa está ali passando por uma necessidade. Com certeza. Né? Temos também o Semear Futsal, Isso aí. trabalha com os jovens, adolescentes, e temos agora o Semear Cultura e Dança. Isso aí. Aí a pergunta para a gente finalizar, porque se dependesse de mim, eu com certeza ficaria aqui a noite inteira. Mas, para a gente finalizar aqui, ou dar o encaminhamento final, onde é que o senhor vê a Catedral da Família Quadrangular daqui 10 anos? Silêncio para pensar, né? Olha, sabe que é algo da gente avaliar. Ou então vamos mudar o número enquanto o senhor pensa, ao invés de daqui 10 anos, daqui 7 anos. Um número importante, hein? Um número importante. Eu vejo, e a gente precisa sentir isso e se enxergar nesse projeto, que é não apenas construído, um templo muito lindo, muito aconchegante, porque por que a gente quer uma catedral construída? Para a gente ter um lugar aconchegante para as famílias chegar, sabe? Não tem um lugar apertado como está hoje. A gente precisa hoje, no local nosso que nós temos, fazer 4 cultos para a gente poder agregar as pessoas, né, no domingo, por exemplo. E para te ter ali um lugar de comunhão com as pessoas, um lugar aconchegante com as pessoas. Eu vejo assim aonde nós queremos chegar, sabe? É difícil de medir, mas eu me enxergo, me vejo dentro dessa catedral, sabe, construída, agregando muitas pessoas que vão vir de diversos lugares, com diversos problemas, dificuldades, que vão ser o lugar onde elas vão encontrar ali, como se fosse não um hospital espiritual, não. Porque eu ouvi isso muitas vezes. A igreja é um hospital espiritual. Não. Não é. Porque o hospital, você quer ir lá e quer logo sair. Né? Eu entendi isso. Sim. Falei muitas vezes, não, aqui é nosso hospital espiritual. Depois eu entendi, não é não. Nós queremos ser como se fosse uma escola espiritual. Porque é o lugar que a gente vai estar sempre aprendendo, enquanto a gente viver aqui. Aprendendo a fechar algumas portas da nossa vida,
aprendendo a abrir outras portas, a maneira de nós clamar, de se encontrar melhor e mais próximo a Deus para a gente ter uma fé maior, sabe? Eu me vejo assim, os projetos sociais, eu vejo pela fé funcionários trabalhando numa situação assim, com afinco ali, sabe, assim, com algo no dia a dia. Não é uma empresa que nós queremos, mas assim que a gente possa ter autonomia e condições de ter funcionários para que possam esse projeto crescer e atingir mais pessoas ainda, sabe? Mais demandas, que pessoas possam ali, além de receber ali, talvez até mesmo o seu sustento dali, mas que são pessoas que vão vender sua mão de obra, porque são pessoas importantes para nós ali, e que projetos outros surgirão para ampliar mais ainda. Então são 7 anos assim que é importante a gente colocar no papel isso, viu? Eu também acho. Eu acho que é importante, quando a gente tem sonhos, colocar no papel, nem que seja num rascunho por enquanto, porque depois que ele vira rascunho, ele pode se tornar outras coisas e outras coisas, vira um livro, vira um projeto arquitetônico, vira um prédio, né, uma construção. Então é importante colocar no papel. E muito mais importante foi a sua presença aqui hoje. Pastor Celso, o senhor não tem ideia da força, da energia que o senhor trouxe aqui, justamente no primeiro de muitos podcasts que nós vamos produzir, inclusive juntos. Com certeza. Inclusive juntos. Vamos fazer aí, vamos colocar em prática algumas ideias que a gente já colocou no rascunho, né? E com certeza a gente vai falar muito mais sobre a Catedral da Família Quadrangular, sobre os projetos, sobre as ideias, sobre tudo. Antes da gente finalizar, eu quero fazer alguns agradecimentos aqui. Eu quero agradecer ao Jonas Basso, da Basso Pinturas, que nos ajudou, foi um dos que nos ajudou a fazer esse ambiente aqui ficar ainda mais aconchegante. Então, Jonas Basso, a toda a sua família, muita saúde sempre, muito sucesso. Muito obrigado, de verdade, por nos ter ajudado aqui. Também quero agradecer ao Rodrigo, da RR Construções e Reformas. O Rodrigo também nos ajudou demais, ele trouxe ideias, ele trouxe também muita energia para que a gente pudesse também tornar aqui o nosso ambiente muito agradável, justamente para receber aqui as pessoas nesses bate-papos e também para que o programa tivesse uma atração, né? Um visual interessante e que a gente pudesse, inclusive, levar essas histórias adiante. Também quero ressaltar aqui o que eu falei no início, que a produção deste programa é da J2R Comunicação e Marketing e em parceria com o portal Tapejar Agora. Então, a J2R vai produzir este e outros programas e o portal Tapejar Agora vai distribuir. Entre outros parceiros, inclusive nós vamos fazer aqui também um canal de cortes, em que algumas palavras que o pastor Celso, por exemplo, que foi o nosso entrevistado de hoje, elas vão receber um destaque, um corte, para que as pessoas também, em outras redes sociais, possam tomar contato a respeito dessa palavra, e aí, quando quiserem expandir, conhecer um pouco mais, venham até o programa completo aqui no nosso canal. Então, fazer esses agradecimentos, em especial aqui a nossa diretora do programa, Renê Rodrigues, que está fazendo os cortes e fazendo trazendo o seu olhar magnífico para tudo que nós colocamos em prática. Muito obrigado, Renê, por estar também conosco. Ela, sem dúvida, pastor, é uma parceira de mão cheia. Inclusive, ela me ensinou uma palavra, uma expressão. Ela diz: a escolha da pessoa que vai estar ao seu lado para o resto da vida é a principal escolha da sua vida. Meu Deus. Então, essa e outras coisas ela me ensina. Então, Renê, estou aqui de público agradecendo demais. Pastor Celso, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração para as pessoas que estão nos assistindo, ou uma palavra, ou alguma coisa que lhe venha no coração nesse momento, transmitindo tudo aquilo que nós conversamos hoje, mas principalmente transmitindo aquele amor
que a Catedral da Família Quadrangular leva todos os dias em Tapejara, na região, e vamos dizer no Brasil inteiro, com as suas ramificações. Então, por favor, se o senhor se sentir à vontade, eu gostaria da sua palavra para finalizarmos o programa. Muito bem, Jota. Também, antes de finalizar, agradecer. Agradecer, sim, e parabenizar, viu? Parabenizar aqui pelo espaço que esses dias atrás eu estive aqui conhecendo. Foi algo, assim, tremendo, até que comentei na igreja um dia, que realmente foi uma surpresa, assim, das boas que a gente teve, de conhecer, assim, esse espaço aqui, que vai servir aqui, com certeza, para levar muita informação também para as pessoas, né? Não é só um assunto, né? Que eu sei muito bem da tua capacidade e do teu trabalho que você tem. Então, informação, notícias e entrevistas e tudo mais. Então, assim, ó, muito obrigado também, né? Muito obrigado, assim, em nome da Catedral da Família. Muito obrigado, né? Em nome da minha família também, porque receber, assim, a gente poder... hoje aqui, quero dizer, assim, tu conseguiu tirar aqui algumas coisas que eu tinha esquecido, até, assim, da minha vida, né? Algumas coisas assim que fui lembrando ali e tal, como é bom ser uma conversa assim, sabe? Como é bacana isso, né? A gente vai lembrando das histórias lá de trás e tudo, como foi o início, e a gente não está hoje por acaso onde nós estamos. Né? Então, algumas coisas assim que vai acontecendo. Então, obrigado mesmo, parabéns. E também a tua diretora também, tá? Parabéns por ela, que nos bastidores aí, né? Ela tem sido muito importante, né? E é uma diretora que também atua em outras áreas também na igreja, na nossa instituição, e que é muito importante, né? Ela sabe disso, e veio você também para agregar, para somar, né, junto. Então, senhor, muito obrigado mesmo, e muitas outras vezes estaremos aqui. E a palavra que eu deixo aqui é no sentido de que a gente precisa ter entendimento de uma palavrinha que ela é tão falada ultimamente. Na verdade, duas palavras, né? Duas palavras. Só que às vezes ela passa despercebido o real significado dela. Que para a gente atingir nossos objetivos, nossos sonhos, a gente precisa ter, em primeiro lugar, um equilíbrio. Eu vejo que na nossa vida tudo começa com um equilíbrio. Então você que está nos assistindo aí, talvez uma demanda difícil, uma situação, um problema, enfrentando algum obstáculo, Jota, sabe? Então, primeiro, o equilíbrio agora, nesse momento, é muito importante. Porque o problema, talvez, já está tendo, já está tendo. Já. E de um problema, se a gente não tiver um equilíbrio, uma maturidade, a gente pode criar 2, 3, 4, 5 e assim vai. Uhum. Então, o cuidado para não decidir coisas erradas na hora do nervosismo, da dificuldade, isso é muito importante. Então, o equilíbrio. Tudo na nossa vida é equilíbrio. O assunto aqui hoje, né, que foi vários, mas eu posso ter um equilíbrio também, trazer aqui um dia, talvez um assunto, a gente pode falar de notícias, né, do que está acontecendo na atualidade, no esporte, de várias coisas. Então, o equilíbrio. Então, não é só Bíblia a nossa vida, mas também eu tenho que entender que eu não vivo sem ela. Sabe? Então, é um equilíbrio na nossa vida, né? E a segunda palavrinha, que a gente ouve muito nesses últimos dias, que é a gente viver o processo. Eu estou vivendo um processo agora. O processo no sentido não jurídico, né? Não é esse processo aí. Mas um processo que é a construção. A construção, né, de algo, né, da nossa vida, né, principalmente. E que a gente está num processo. Um processo de evolução, de crescimento, de maturidade. A gente precisa entender assim, que a gente está em constante crescimento. E que se a gente conseguir entender o equilíbrio e o processo que a gente está, logo ali na frente a gente vai vencer. Não tenha dúvida. E eu encerro então aqui, fazendo uma pequena oração para nossos ouvintes, para nossas pessoas que estão aqui nos acompanhando nesse primeiro momento. Como é importante a gente fazer essa oração, Jota, porque é o início de tudo. Tudo que começa com oração vai longe e tem uma vida longa. Amém. Então eu determino e declaro aqui isso, né, nessa questão aqui da produção, né, podemos chamar aqui do teu cantinho, que né, igual tu tá, o cantinho do que é? É o canto do bate-papo, canto do esse podcast. Canal aí, né? Uhum. Que Deus te deu aí a alegria e a sabedoria de realizar, de fazer, juntamente com a Renê e com outras pessoas que virão para somar, com certeza. Amém? Amém. Nosso Deus, nosso Pai, eu quero abençoar neste momento. Meu Deus, essas pessoas que, perto ou longe, elas estão nos assistindo, estão nos ouvindo,
independente da sua fé, ou da sua religião, do seu credo religioso, independente disso. Porque, em primeiro lugar, nós precisamos entender e crer que existe um só Deus e um só Senhor sobre a face da terra, sobre o céu, sobre o mar, sobre todas as coisas que um dia Ele criou. E é com essa autoridade que o Senhor nos instituiu um dia, eu quero declarar, no nome de Jesus, essas pessoas que estão talvez doentes, que estão enfermas, quem sabe pessoas passando por alguma situação interna no seu coração, na sua alma, pessoas talvez deprimidas, depressivas, que é um mal do século, que a gente vê tantas pessoas com ansiedade. Eu quero determinar neste momento a cura, o milagre de Deus, que a gente não consegue explicar, mas a gente consegue viver os seus milagres. E eu determino agora, pela autoridade que foi nos instituída, no nome de Jesus, eu abençoo esse momento aqui também, nesse estúdio, aqui, Pai, nesse local onde foi escolhido, para que a gente possa chegar muito longe, através das redes sociais, através dos canais propostos aqui, em o nome de Jesus, Pai. Que essas pessoas sejam abençoadas através dessa programação, através, Pai, desses canais, em nome de Jesus, aonde elas se encontrarem. Eu declaro agora que tudo que será realizado aqui nesse ambiente vai ser para a glória de Deus. Que assim seja. Amém e amém. Amém. Obrigado, Jota. Muito obrigado, de verdade. Amém. Amém. Tamo junto aí.